E a gente vai dar início à nossa terceira oficina de hoje, né? Que é a oficina do professor Mix Moya. O professor Mix é nosso professor aqui do IFPA Campus Altamira. Ele é graduado em Letras pela Universidade Federal do Pará e mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia. Tá? O professor Mix ele vai iniciar a sua oficina, Produção e Interpretação Textual, um assunto extremamente pertinente, né, que envolve aí os Enems, os concursos da vida, saber compreender, saber interpretar o texto é essencial. Então, professor Mix, fique à vontade. Obrigado, Nedes. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Em mais essa tarde, digamos assim, de muito aprendizado que vocês estão tendo. Estou vendo alguns rostinhos aí conhecidos, né, da sala de aula. Genilson aí já dando as boas-vindas, né, Genilson? E todo o pessoal do primeiro ano, que nós estamos juntos. É um prazer estar com vocês. Pessoal, hoje nós temos uma temática que é uma temática bem interessante, né? Que é a questão da produção e da interpretação textual. Uma vez que nesse campo nós sempre temos muitas dificuldades, né? Especialmente quando se trata do texto literário. O texto literário ele tem especificidades que são próprias, por ter uma linguagem que é plurissignificante, que é um pouco mais diferente da linguagem, por exemplo, que é não literária, né, que é muito mais objetiva. Então, hoje nós estaremos dando algumas dicas, né, de como interpretar o texto, como seguir certos caminhos para poder interpretar um texto com, digamos, proficiência, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para eu pegar o PowerPoint. Eu só gostaria que vocês me dessem um feedback se vocês conseguem visualizar, porque eu não consigo ver o chat. A tela está aparecendo normal. Obrigado. Então, hoje nós, como eu disse para vocês, estaremos falando um pouquinho acerca dessa produção e interpretação textual. É um assunto que, volta e meia, nós estamos abordando, porque quase sempre, ou em todos os níveis de ensino, nós sentimos dificuldades em interpretar textos, né? Isso é algo muito comum. Isso, pessoal, é decorrente de um contexto em que vivemos e que é, na verdade, uma realidade nossa, de nosso país. Então, de acordo com o último levantamento do ProLeitura, encomendado pelo programa ProLeitura, através do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que foi o IBOP que fez, nós temos um retrato da leitura no Brasil. Esses dados aqui, eles não são tão atuais, porque nós tivemos pandemia e muita coisa mudou, né, pessoal? Eu vi, inclusive, que houveram algumas mudanças. Mas, de forma geral, olha o que nós temos aqui, pessoal. Então, somente 26% dos brasileiros acima de 15 anos apresentam plenas habilidades de leitura e escrita. Então, é um percentual que, com certeza, nós precisamos ainda melhorar, né? 74% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não conseguem ler, escrever e calcular plenamente. 67% destes são considerados analfabetos funcionais. Só relembrando o termo, analfabetos funcionais, de acordo com a Unesco, são aquelas pessoas que conseguem ler, mas não conseguem interpretar o que leram. Então, esse percentual é bem alto, né, de 67%. E 7% são considerados analfabetos absolutos, ou seja, aqueles que não detêm o processo de alfabetização, ou que não tiveram esse processo. Agora, isso é importante porque existe uma diferença entre alfabetização e letramento. Então, uma pessoa que é analfabeta, ela consegue fazer, ela não tem um grau zero de letramento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa que não detém, digamos assim, essa tecnologia da escrita, da leitura, ela consegue viver no universo de leitura e escrita enquanto um campo social. Vamos pensar, por exemplo, as pessoas que não sabem ler e escrever. Elas conseguem pegar o ônibus, elas conseguem fazer compras.
Então, assim, de forma geral, quando se trabalha nessa ideia de alfabetização e letramento, não existe grau zero de letramento, porque é bem diferente nessa questão de letramento, dessa parte de alfabetização. Mas esse dado ainda é muito extenso, né, pessoal? 7%. Eu vi que atualmente agora são 6%, mas houve uma melhora, mas 6% ainda é um valor muito alto. De forma geral, esses dados nos mostram que há uma dificuldade muito intensa com a leitura, e especificamente com a escrita. Então, assim, isso é muito comum em todos os níveis de ensino, né? Nós sentimos essa dificuldade. E também o contexto que nós vivemos sociocultural, às vezes, ele também delimita muito isso, né? Mas o certo é que nós temos essa dificuldade com a leitura e com a escrita. De uma forma geral, nós devemos entender sempre o texto como um processo de comunicação. Então, pensando nesse processo de comunicação, nós temos estes elementos aqui que são importantes nesse processo. Então, em todo e qualquer processo de comunicação, eu sempre vou ter alguém que vai enviar uma mensagem. Então, eu vou ter sempre um emissor, ao passo que eu terei aquele que vai receber uma mensagem, que vai ser, nesse caso, o receptor. Então, essa questão aqui, ela está no âmbito de um processo que é interacional, né? Numa visão interacionista da linguagem, em que eu vou ter sempre o emissor e o receptor, onde eles irão trocar uma mensagem, e aí eu vou ter um feedback disso tudo, né? Que será, na verdade, a interação. Então, o emissor vai enviar uma mensagem ao receptor, e para isso ele vai precisar de um referente. Esse referente nós poderemos entender como um assunto. Sempre vou falar de um assunto para alguém. E nesse processo ainda eu utilizarei o código. Vamos pensar esse código como uma linguagem utilizada, né? Que linguagem eu irei utilizar aqui nesse código para enviar essa mensagem? E ainda além desse código, vou precisar de um canal, que é o meio pelo qual a mensagem vai ser transmitida. Esse meio pode ser diverso. Então, vamos pensar nesse contexto de agora. Eu sou o emissor, vocês são os receptores. Eu estou enviando uma mensagem, né? Na verdade, aqui é um referente, um assunto ligado ao campo da leitura e da interpretação textual. Eu estou utilizando um código, que é a linguagem verbal, e um canal, que é um canal aqui via web, né, pessoal? Então, nós temos esse processo, um processo comunicativo, que é algo muito importante. Então, entendendo esse processo comunicativo, eu vou poder entender a noção de texto. Agora, sim, o próprio conceito de texto, ele traz algumas complicações ou algumas incompreensões, porque nós não devemos pensar o texto enquanto frases, mesmo que sejam construídas de formas coerentes. Então, como Platão e Fiorin colocam muito bem em lições sobre o texto, a qual nós temos esse trecho aqui, não é amontoando os ingredientes que se prepara uma receita. Assim também não é superpondo frases que se constrói um texto. Então, eu fiz uma lista, e eu vou dizer assim, o que meu texto? Não é um texto. O texto ele precisa ter um contexto, estar relacionado com outras partes, com outras situações. Então, eu não posso pensar em um enunciado ou uma frase, mesmo que esteja construída de forma coerente, sem nenhum problema relacionado a aspectos gramaticais, enquanto um texto. Texto vem de tecido, de tessitura, de partes que se juntam e formam um todo, né? Esse todo ele é coeso e coerente, que são elementos da textualidade. Então, texto é uma coisa bem maior, né? Algo muito maior do que apenas uma frase, mesmo como eu disse, que ela esteja, ou seja, escrita de uma forma coerente. Então, nós devemos pensar sempre nessa relação. É claro que o texto também, dentro da teoria, ele tem outras correlações, né? Nem sempre tudo vem explícito em um texto. Então, nós vamos pensar sempre esse texto enquanto a teoria do iceberg, né? Uma parte ali está visível, outra está submersa. Então, eu preciso ler esse texto e compreender o que está ali implícito, né? Que seria aquilo que se chama também de materialidades discursivas, né? Redes de memória, trajetos sociais de sentido. São coisas que, a partir de um texto, de uma dada situação, nós iremos ter. Agora, para começar aqui, nós temos essa relação entre apreensão e compreensão. Há uma diferença, e é importante dizê-las. A apreensão
vamos pensá-la sempre enquanto aquela leitura prévia que eu faço. Então, eu consigo ler, eu tenho domínio da tecnologia da leitura, então eu consigo ler as palavras, eu faço uma apreensão. Mas a apreensão, ela não é o suficiente, nesse caso, para eu compreender um texto, né? Porque decodificar palavras não é o suficiente. Eu posso ter uma palavra, né, em uma dada língua, eu irei decodificá-la, ou seja, eu irei converter essas letras em sons para fazer um todo, né? Bem naquela ideia de signo, né, da união entre significado e significante. Só que apenas fazer isso não é o suficiente, eu preciso relacionar, eu preciso contextualizar, tem outras formas de junção em que eu vou, nesse caso, necessitar para interpretar um texto. Então, de forma geral, nós poderemos compreender a compreensão como o conhecimento de mundo construído ao longo de nossa formação. É por isso que, quando desde cedo eu tenho contato com o hábito da leitura, o meu conhecimento de mundo ele vai expandir. Então, assim, isso é muito importante ter esse contato muito antes, porque o conhecimento de mundo ele vai se alargar muito mais. Então, nós vamos pensar a compreensão como um conhecimento de mundo feito ao longo do tempo, né? Então, nós temos nesse processo a decodificação do código linguístico. O que seria isso? Essa decodificação do código linguístico é um elemento importante na compreensão do texto, porque é preciso conhecer, nesse caso, em que língua o texto foi escrito. Ou seja, né, eu preciso ter domínio disso. Então, imaginem, por exemplo, no meu caso, se o texto estiver escrito em língua francesa, eu não vou compreender esse texto porque eu não tenho domínio desse código linguístico. Então, o primeiro ponto para compreender um texto é preciso decodificar o código linguístico, é preciso conhecer a língua em que esse texto foi escrito. Seguindo, nós temos a montagem das partes do texto, que nada mais é do que relacionar as palavras, frases, parágrafos dentro do texto, né, com relação a esses períodos. Então, eu preciso fazer essa relação. Eu tenho uma montagem. Número 3, eu preciso fazer uma recuperação do saber do leitor. Essa recuperação desse saber seria buscar essas informações obtidas ao longo, né, da minha formação, digamos assim, enquanto conhecimento de mundo, com o que o texto está tratando. Porque, geralmente, quando me vem um texto, esse texto ele não é 100%, digamos assim, original, no sentido de que eu nunca ouvi falar a respeito disso. Geralmente, ou eu já li, ou já ouvi. Então, é preciso fazer essa recuperação nesse saber do leitor, né? Construído ao longo do tempo, ao longo da formação, ao longo desse conhecimento de mundo mesmo. E o 4, o planejamento da leitura. Então, esse planejamento ele é muito importante, porque eu devo sempre me perguntar, né? O que o texto está tratando, como está tratando, quem está escrevendo, para quem está sendo escrito. Então, há todo um planejamento, e todo texto também tem uma intencionalidade. Tem um campo da linguística, inclusive, que é a análise do discurso, que vai dizer que todo discurso é ideológico, ou seja, todo discurso possui ou parte de uma ideologia, que seria o que eles chamam de formação discursiva. Então, todo texto tem uma intencionalidade. Eu sempre brinco na sala de aula e dizer assim, no texto eu sou inerte, né? Eu fico no muro, não tem como. Então, sempre em um texto, mesmo que de forma implícita, fica as intencionalidades presentes. Então, a junção da apreensão e da compreensão, que tem essas características há pouco mencionadas, eu vou ter o entendimento do texto. Então, eu preciso apreender e compreender para ter, de forma geral, o sentido de um texto. Então, a interpretação ou a interpretação textual envolve alguns elementos, a começar pelo próprio texto. Então, nós devemos pensar o texto como algo que irá sempre comunicar. E uma coisa interessante é que, como nós já vimos, o conceito de texto, né, o sentido de texto seria de junção de partes que se juntam para formar um todo, né, e a ideia central é comunicar, nós devemos sempre nos comunicar, interagir através de um texto. Então, eu devo pensar o texto para além do texto verbal, né, porque muitas das vezes eu penso sempre o texto como algo escrito, mas o texto também pode ser visual, né, o texto também pode ser sonoro, no sentido de ser ligado ao campo da oralidade. Então, posso ter um texto
visual ali que transmite uma mensagem sem nenhum problema. Agora, todo texto terá um contexto. Então, esse texto ele precisa estar assentado, ambientado em algo muito maior, que é o contexto. Então, vamos pensar o texto enquanto uma unidade que está inserida em outra unidade que é muito maior, que é o contexto. Essa é uma questão, digamos assim, um micro dentro de um macro. E esse contexto pode estar ligado ao campo social, ao campo econômico, enfim, cultural, são inúmeras as características. Agora, esse contexto ele vai estar dentro de um campo que vai ser intra ou extratextual. Nós teremos, por exemplo, aqui essa questão bem exemplificada dessa relação extratextual. Então, aqui nessa tirinha da Mafalda, nós temos bem essa relação. Porque nós temos os quadrinhos, né? E o primeiro quadrinho nos dá uma direção que no último quadrinho quebra a nossa expectativa e traz à tona aquilo que realmente está se tratando. Então, olha o que diz aí no primeiro quadrinho. Oi, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então, sua mãe? Também não. E aí vem a surpresa no último quadrinho, né? É um globo terrestre. Então, assim, a doença aqui nesse sentido não está ligado a uma enfermidade física de alguém da família, né? Então, esse campo, ele é extratextual, né? Está ligado ao campo cultural, sociocultural, porque aqui não se trata de uma enfermidade, digamos assim, de um membro da família, mas de problemas que são macros, né? Vamos pensar corrupção, guerras, dentre outros elementos, né, presentes. Então, esse campo ele é extratextual, está dentro de um contexto que é extratextual. O campo intratextual, ele está no próprio enunciado, no próprio discurso. Então, quando eu tenho, por exemplo, um sujeito relacionado ao predicado, ou, digamos assim, um pronome do sujeito se relacionando com outro, aí eu tenho um campo intra, né, que está no âmbito do próprio discurso em si. Agora, outra questão interessante que nós temos nesse contexto é o intertexto e a intertextualidade. Então, quase sempre um texto vai fazer referência a outro texto, né? E aí nós temos essa intertextualidade. A intertextualidade é quando um texto faz referência a outro texto. Então, a intertextualidade é um campo necessário para o intertexto. Isso só é possível nós reconhecermos essa intertextualidade a partir do nosso conhecimento de mundo. Então, olhem aqui por esta situação, né? Nós temos o gibi da Magali, né? E ela diz comer ou não comer. Então, a própria situação aqui já nos remete a um texto expositivo, né? Então, assim, algo que vai ser exposto, até porque nós temos uma plateia, as roupas usadas, enfim, todo um contexto nos remete que é um texto expositivo. Agora, essa passagem, comer ou não comer, faz referência a uma passagem que é bem conhecida de Shakespeare, né? Que seria ser ou não ser. Então, olha a intertextualidade presente aqui. E existem muitas outras formas de intertextualidade, de intertextos, né? Que nós sempre estamos vivenciando. Eu lembro, inclusive, de uma imagem da Mona Lisa em que a Bombril fez. Então, assim, olha o intertexto ali presente, né? De um texto para o outro. Então, eu vou ter o intertexto e a intertextualidade também como outro fator. Assim como também a inferência, né? Então, eu vou sempre abstrair de um texto, eu vou inferir algo. São elementos que fazem parte. Agora, quais são os conhecimentos necessários à interpretação do texto? Nós temos vários elementos, né? Quais deles seriam importantes aqui nesse processo? A começar, pessoal, nós temos o conhecimento enciclopédico. É um elemento muito importante na interpretação do texto. Mas o que seria esse conhecimento enciclopédico? Ora, é o conhecimento de mundo, pessoal. É aquilo que nós vimos lá, né? Que é construído ao longo do tempo, ao longo de minha formação. Então, esse conhecimento enciclopédico é muito importante para eu fazer as correlações com o assunto que está sendo abordado. Além do conhecimento enciclopédico, nós teremos o conhecimento linguístico. Então, o conhecimento linguístico é importante porque eu preciso ter conhecimento da linguagem, né? Essa capacidade de decodificar esse código linguístico, né? Que é a palavra na língua em que eu estou falando. Então, o conhecimento da linguagem é algo muito importante também para fazer o processo de interpretação.
Além do conhecimento linguístico, nós temos o conhecimento genérico, que estaria ligado ao campo dos gêneros textuais. Então, gêneros textuais, cada gênero tem uma especificidade. Então, é preciso eu reconhecer isso. Então, tendo esse conhecimento genérico, conhecimento acerca da função social de um gênero textual, eu conseguir ter facilidade, por exemplo, em interpretar esse gênero, ou esse texto, uma vez que esse gênero textual tem toda uma digamos, especificidades, né? Vamos pensar, por exemplo, num gênero como a receita. Se eu ver um texto e estiver lá ingredientes e modos de fazer, eu vou saber que aquilo é uma receita, né? Porque esse gênero tem uma especificidade que é própria. Seguindo o conhecimento genérico, nós temos o conhecimento interacional. O conhecimento interacional nada mais é do que a relação entre autor, texto, contexto, e, na verdade, essas relações de produção em que esse texto foi feito. Então, eu tenho essa interação presente aqui, né? Seria tentar compreender ou relacionar a situação em que esse texto foi feito, né? E essa intencionalidade. E aí eu vou ter conhecimento interacional. A partir desses pontos, eu posso, então, pensar nas diferentes fases de leitura, já na leitura desse texto. Então, quais seriam essas fases de leitura? A começar, nós temos a leitura de reconhecimento ou pré-leitura. Esse tipo de leitura é aquele primeiro olhar, né? Então, nós temos um texto, temos o primeiro olhar, nós temos a pré-leitura. O objetivo dessa leitura sempre é identificar. Então, nós vamos prestar atenção ali nas imagens, geralmente nos gráficos, mapas, e assim por diante. É aquele primeiro contato, né? É uma pré-leitura. Seguindo, nós temos uma leitura seletiva. Essa leitura seletiva, ela consiste em localizar e selecionar informações no texto. Geralmente, essa leitura seletiva, ela é acionada quando nós temos, por exemplo, uma questão que pede um trecho do texto, né? E aí, o que acontece? Nós vamos na questão, e aí voltamos no texto novamente. E nós fazemos uma leitura seletiva, porque nós iremos localizar ou selecionar uma informação que está presente nesse texto. Seguindo, nós temos a leitura crítica ou reflexiva, que já consiste em analisar, né? Fazer essa análise de informações que estão nesse texto. Então, aí nós temos sempre nesse sentido de analisar informações presentes, né? E nesse tipo de leitura, ela é muito comum quando vem questões, por exemplo, que dizem assim, qual trecho ou excerto há um posicionamento do autor sobre tal assunto. E aí nós temos que fazer uma leitura crítica, né? E voltar nesse texto e perceber no enunciado onde está isso. E, por fim, nós teremos uma leitura interpretativa, né? A leitura interpretativa é a mais complexa de todas, né? Mais completa, na verdade, porque ela vai fazer um aprofundamento dessas ideias, vai fazer essas relações, ela vai trazer à tona o posicionamento, na verdade, que nós vamos ter aqui. Vamos pensar essa leitura interpretativa como, por exemplo, uma resenha, né? Eu faço uma resenha de um texto, eu tenho ali uma visão geral do texto, mas eu também tenho as minhas posições a respeito. Então, nesse caso aqui, será o posicionamento do leitor em que ele vai criar opiniões. E aí eu vou ter uma leitura interpretativa. Agora, o texto ele vai ter dois sentidos, né? Nós vamos sempre ter os sentidos no texto, dependendo do gênero, dependendo da especificidade, que é o sentido denotativo ou próprio e o sentido conotativo ou figurado. O sentido denotativo, como o próprio nome diz, né, é o sentido literal da palavra, né? Vamos pensar ali nos verbetes de dicionário ou palavras dicionarizadas, né? O sentido conotativo é o sentido figurado. Então, o sentido denotativo ele é muito presente em gêneros informativos, ligados ao campo comunicacional, por exemplo. Porque se eu quero, vamos imaginar, informar algo, eu preciso ser objetivo. Então, eu tenho que usar dessa denotação. Ao contrário do sentido conotativo, né, com o sentido figurado, que é muito presente em textos literários. Então, de forma geral, o texto literário ele requer um pouquinho mais de interpretação, porque ele é plurissignificante. Mas não quer dizer que ele não tenha uma ideia central, uma ideia global no texto.
Então, o texto ele vai ter sempre uma ideia central, uma ideia, né, da qual as outras estarão relacionadas, que são as ideias secundárias. Saindo desses sentidos do texto, nós temos outras dicas para interpretar um texto. A primeira delas seria fazer essa pré-leitura, né, o que se chama de leitura superficial, para identificar a ideia central do texto e levantar hipóteses sobre o que se fala. Então, isso é muito importante, fazer uma pré-leitura, né, para identificar essas questões ali presentes. Além disso, quando nós vamos imaginar uma atividade, nós devemos ler as questões antes de fazer uma segunda leitura de forma mais detalhada. Então, eu li meu texto, eu vou ler novamente. É interessante que eu leia as questões para depois eu voltar no texto, porque assim eu economizo tempo, né? E no meio da leitura, identificar uma possível resposta. Ou seja, identificar aquilo que a questão está pedindo de mim. Além disso, é muito importante prestar atenção nas informações não verbais. Tudo ali conspira para o todo. Então, as informações, mesmo que sejam não verbais, elas são importantes no todo do texto. Tudo vem junto com o texto. É para ser usado ao seu favor. Por isso, imagens, gráficos, tabelas servem para facilitar nossas leituras. Até as informações, né, de onde vem o texto, de onde foi retirado, quando, tudo isso é importante. É importante também usar esse texto, rabiscar, anotar, grifar. Vamos imaginar isso num contexto de prova, pessoal, especialmente do Enem, né? É preciso que eu rabisque, que eu anote, que eu faça as correlações. Ou seja, procurar a melhor forma, né? Pois cada um tem um jeito de resumir e pontuar melhor os assuntos de um texto. Prosseguindo, é importante também retornar ao texto, mesmo que isso pareça ser perda de tempo. Então, eu fiquei em dúvida ali sobre o que eu estou lendo, eu não tenho segurança em relação à questão, devo voltar ao texto. Além disso, de uma forma geral, é muito importante que eu leia textos de diferentes áreas, né, de diferentes assuntos. Então, fazendo essa leitura é muito importante para alargar o meu conhecimento de mundo, meu conhecimento linguístico e assim por diante. Praticar exercícios de interpretação é muito importante, né, desde cedo, para que eu possa não ter tanta dificuldade nessa interpretação de texto. Ter muito cuidado com esse olho ninja, né, que é essa leitura muito rápida. Então, eu devo prestar atenção, porque às vezes uma questão, né, ligada à pontuação, por exemplo, que eu deixo passar, ou algo nesse sentido, ela faz toda a diferença nesse texto, ou na questão que eu estou fazendo. E sempre ativar o conhecimento prévio antes de iniciar o texto, né? Qualquer informação, mínima que seja, nos ajuda a compreender melhor o assunto desse texto. Então, o conhecimento prévio, esse conhecimento de mundo é muito importante. Isso porque, pessoal, nós temos também erros de interpretação, né? Às vezes, diante de um texto, eu cometo certos erros. A começar pela desatenção, né? Às vezes, uma palavrinha, por exemplo, vamos imaginar a questão, qual das opções é incorreta ou não faz parte? E às vezes eu não atento esse não, né, e acabo desatentando e errando a questão. Então, a desatenção é algo que eu devo evitar. Ao contrário da desatenção, nós temos a extrapolação, né, quando é algo que eu já faço muito mais relações, né, de repente, um ponto de vista que foi abordado ali, eu já relaciono com outro, com outra coisa, então eu extrapolo essa noção, ou essas questões que são abordadas. Eu já faço uma extrapolação. Ou eu posso fazer uma redução, né? Focar somente em uma temática que esse texto aborda. Porque nós temos sempre o texto, né? Vamos pensar, eu vou ter sempre um texto, a ideia central, que é a ideia núcleo, e eu vou ter as ideias secundárias, né? Que vão me ajudar para sustentar o ponto de vista abordado nessa relação, que era o tópico frasal, a ideia global. Então, muitas das vezes eu consigo identificar essas ideias secundárias, né? Mas eu não identifico a ideia central, então eu faço uma redução. Além disso, muitas das vezes, eu tenho pontos, né, de vistas diferentes no texto. Então, quando eu escrevo um texto, eu tenho um ponto de vista que eu irei defendê-lo, né? Eu tenho uma ideia a defender, que se chama de tese. Então, assim, às vezes eu vou pegar um posicionamento, uma situação, algo do contrário, para eu trazer à tona essa relação. Então, essa contradição também deve ser compreendida, porque às vezes eu, enquanto for
leitor, né, e for interpretar esse texto, eu posso ver essa contradição como algo verdadeiro, e não como uma situação encontrada no texto para se chegar à afirmação. Então, diante de tudo isso, é preciso ter muita atenção diante de um texto. E aí nós vamos ter essas questões muito ligadas ao campo da leitura, e aí nós vamos produzir os textos, né? Porque leitura e produção de texto nós vamos pensar sempre como algo que está sempre junto. Então, de forma inicial, nessa produção de texto, nós devemos pensar sempre que todo e qualquer texto tem uma particularidade. Então, vamos pensar sempre nas particularidades do texto, né? Os textos têm formatos que são específicos, finalidades que são específicas. E é preciso atentar para isso, né? Então, vamos imaginar, eu escrevo um texto para um público X, é diferente de escrever para um público Y, né? Ou a própria especificidade do gênero literário. Então, eu preciso, na minha produção, atentar para essas particularidades, para esses formatos e para essas finalidades, que são muito específicas. Além disso, é preciso que eu tenha um planejamento em tudo, né? Tudo precisa de um planejamento. Na escrita não é diferente. Eu vou escrever um texto, eu preciso fazer um planejamento da escrita. Eu devo pensar o que escrever, como escrever, para quem escrever. Então, essas questões de o que tratar, a quem o texto é direcionado, é muito importante, né? Elas fazem parte desse planejamento textual, digamos assim, né? E eu preciso sempre ter isso em mente. Então, eu preciso planejar em diversas esferas da vida, né? Isso não é diferente com o texto. Agora, pessoal, nós temos essa noção mais, assim, de um texto adequado, né? Diante de tudo isso, o que seria um texto adequado? Então, o Círio Pocente, ele traz algumas ideias, né? Ele diz que um texto adequado seria um texto que se pauta na ortografia, né? Então, eu tenho aí as regras gramaticais, digamos assim, né, ligadas à escrita. Então, eu preciso ter um texto que se paute na ortografia, que são essas normas e regras em vigor. Isso é importante, né, porque como nós falávamos, ou quase sempre dá esse assunto na sala de aula, nas aulas de redação especialmente, né, os alunos dizem assim, mas geralmente na primeira competência, ali eu tenho alguma penalidade, porque a competência que trata justamente disso, né, então é preciso seguir essas normas e regras em vigor. Além disso, eu preciso também assentar nesses níveis de formalidade. Todo texto tem uma intencionalidade, é preciso estar numa formalidade, né, a norma padrão da língua. Então, vamos imaginar na nossa prova de redação lá no Enem, né, a proposta é muito clara, né, em linguagem padrão, então, esses níveis de formalidade são muito importantes. E pensar sempre também nos padrões de textualidade. O que seria a textualidade? São elementos que se juntam para formar e dizer assim, olha, isso aqui é um texto. Então, só vou ter um texto se eu tiver esses padrões de textualidade, né? A textualidade é algo essencial para um texto, né? E nós temos vários elementos ligados a isso, especialmente a coesão e a coerência. Então, se eu vou escrever um texto, tenho que fazer que essas partes se liguem, né? Eu vou utilizar aí elementos coesivos, de coesão textual. E, além disso, eu preciso que esse texto tenha um sentido, e esse sentido seria a coerência, né? Então, esses padrões de textualidade estariam ligados a esse campo. Então, segundo o Pocente, são algumas ideias, né? Algumas questões que nós temos nessa produção de texto. Então, de forma geral, pessoal, o que se tem acerca da interpretação e da produção textual, que nós não temos uma receita pronta de dizer assim, olha, aqui está a receita, pronto, agora eu vou escrever de forma muito, digamos assim, profícua. Não, é um processo que se faz ao longo do tempo. Então, dizer assim, escrever é algo muito fácil, algo muito legal, pode até ser que seja para uma pessoa que tenha essa habilidade, né, tenha essa questão ligada, né, de uma prática muito constante. Mas escrever é difícil, requer alguns treinamentos, né, pessoal? Então, por isso que é importante desde cedo ir praticando, né, naquela velha ideia de que a prática nos leva à perfeição. Então, aqui são algumas dicas que nós temos para começarmos a compreender um texto, a escrever um texto, né, de forma adequada. Então, diante das informações que nós tivemos aí,
né, pensando mais nesse campo de oficina, de algo mais prático, né, apesar do meio dificultar um pouquinho, eu trouxe duas questões para percebermos isso. Uma diz respeito a um texto denotativo e outra ao texto conotativo. Então, nós vimos que esses dois textos, né, essa divisão, ela faz diferença, né, de interpretação. O primeiro é um texto que tem como título: um artigo da revista Domingo dizia o seguinte: acusam a TV de ser responsável pela violência. É preciso debater essa questão. A TV não inventou a violência. Em todas as épocas, houve assassinatos, roubos e vítimas. Durante a ditadura militar, a vida era mais violenta que hoje. No romance Os Três Mosqueteiros, as lutas e as mortes são frequentes e, no entanto, não criticam a literatura por sua violência. Finalmente, países onde os televisores são em pequeno número, como na Índia e no Zaire, também há guerras. Logo, não podem acusar a TV de ser responsável por tudo. Então, nós temos aqui, né, um autor defendendo o seu ponto de vista, né, ao dizer que a violência não é decorrente, digamos assim, dos meios de comunicação social, né? Muito pelo contrário. E ele traz, digamos assim, uma relação de semelhança aí muito presente. Agora, pessoal, a partir das dicas que nós tivemos, né, dessa relação entre o texto literário, que é o texto conotativo, e o texto denotativo, que é o texto não literário, olha a questão. O autor do texto declara que, apesar de a literatura conter cenas de violência, ninguém a acusa de ser responsável pela violência. Nesse caso, a argumentação se apoia numa. O que vocês acham agora? Para fazer essa correlação, né, nessa relação de referência, digamos assim, essa argumentação se apoiou em uma analogia, em uma inferência, em uma redundância, em uma metáfora ou em uma metonímia? O que vocês acham? Podem responder pelo microfone, pessoal. Tem alguns alunos que estão falando que está com o microfone quebrado, então pode ser pelo chat também. Eu repasso aqui a informação, professor Mix. Eu agradeço, né, Maria Eduarda está dizendo analogia, letra A. Isso, Maria Eduarda, muito bem, é uma analogia, né? A analogia seria essa relação de semelhança que se tem. Então, muito bem, então observa que é uma analogia, né, nesse caso. Agora, assim, a questão é que é um texto denotativo, né? Então, assim, é um texto que é diferente, por exemplo, deste aqui, que é um texto conotativo, né? Então, olhem aqui. Considere o poema a seguir para responder à questão. Não mais no quadro negro tempo de criança. A escola isolada desapareceu. As meninas casaram ou ficaram no mundo. Os meninos viraram homens, uns de pés descalços, uns de mãos vazias. Minha mestra, onde anda? Que problema difícil de solucionar. Então, nós temos aí o poema do Arthur Neri Marinho. E olha o que diz aí. Uma interpretação possível para a palavra problema, no penúltimo verso, relaciona-se com, quando ele diz assim, né? Minha mestra, onde anda? Que problema difícil de solucionar. Então, nós vemos aqui um eu lírico que sente saudades de uma situação vivida em outrora, né, pessoal? Então, assim, a questão de tentar lidar com o tempo é muito difícil, né? Então, o tempo passa e aí, né, algumas questões são decorrentes disso. Então, qual seria a interpretação possível para o uso dessa palavra, né, problema, no contexto desse texto aí? Seria a letra A impossibilidade de conter a passagem do tempo e de ter total controle sobre o destino humano? A B, a frustração de perceber que os ensinamentos da escola não foram bem compreendidos pelos alunos? C, a indiferença estabelecida nos relacionamentos entre pessoas que tiveram um passado comum? D,
o fato de já não ser possível acessar as memórias relativas à infância que se perdeu no tempo, ou a letra E, a inevitabilidade de se conservarem os costumes adquiridos na escola para abraçar a vida adulta. Então, nesse texto aqui, né, em relação a essa questão, essa problemática aqui, né, esse problema que ele fala em relação a esse tempo de outrora, né, que se perdeu, qual seria a opção correta? A, B, C, D ou E? Podem escrever no chat, pessoal. A Agatha disse B. B, a frustração de perceber que os ensinamentos da escola não foram bem, na verdade, aprendidos, né, pelos alunos. Mas olha o que ele diz no texto, né? Não mais no quadro negro, o tempo de criança, a escola isolada desapareceu, as meninas casaram. Então, o tempo passou, né? Ele até diz assim, lá pertinho do verso em questão. Minha mestra, onde anda? Então, ele sente saudade desse tempo, de querer saber o que aconteceu com aquelas pessoas que faziam parte desse passado. Então, isso é decorrente de quê? Seria da impossibilidade de conter a passagem do tempo e de ter ou deter controle sobre o destino de cada um, né, pessoal? Então, a correta seria a letra A. O Henrique colocou aqui, antes de você mencionar a letra correta, Mix. Ah, muito bem. Então, assim, nós temos especificidades, né? O texto literário é um pouquinho mais diferente do texto não literário, né? Então, o texto conotativo é um pouco diferente do texto denotativo. Mas, de forma geral, pessoal, eu queria mostrar para vocês essas questões, essas correlações enquanto produção, enquanto interpretação textual. Então, assim, de forma geral, eu finalizo a fala e estou aberto a questionamentos, perguntas, contribuições.